Hoje eu quero falar sobre os 10 arquétipos, que são 10 idades da alma, segundo estudos do ocultismo, da teosofia, tá? Então, o que eu vou passar para vocês é base de estudos do ocultismo há muito tempo. E o que quer dizer? Para quem não pegou os outros programas da semana, o que quer dizer analisar a idade da alma? Quer dizer você analisar qual é a idade espiritual de um ser, de uma pessoa. Nós temos várias idades, digamos assim, né? Ontem eu já, desde terça-feira, na verdade, eu já comecei a falar desse assunto e vou só fazer essa rápida introdução para quem não necessariamente pegou todos os programas, porque acaba tendo uma sequência aqui, né? Cada dia eu pego uma faceta do assunto para abordar com vocês. Então podemos entender que nós temos uma idade cronológica, que é essa que você conta, faz aniversário e tudo mais. Você tem uma idade biológica que não bate com a tua idade cronológica necessariamente. Você pode ser uma pessoa que pareça muito mais jovem, isso biologicamente falando, tem uma condição de saúde de alguém muito mais jovem, ou o contrário, você pode ter uma idade cronológica X e parecer ter muito mais porque o teu corpo está muito desgastado, muito estressado. Então você pode ser biologicamente mais jovem ou mais velho do que a sua idade cronológica. Olha, só isso já dá uma baita reflexão, porque só esse lado biológico já te faz pensar que, e ainda mais para nós aqui que entendemos que a saúde, ela é consequência, a saúde física é consequência das nossas emoções, da nossa psique, né, do nosso inconsciente. Só isso já dá uma reflexão muito interessante de como nós podemos rejuvenescer, sim, a partir do momento que nós tenhamos aí um padrão mental, emocional sadios, né? Isso falando em termos de idade cronológica e idade biológica. Só que existe uma outra idade, né? A idade psicológica, que tem a ver com o seu comportamento. E além da idade psicológica, temos a idade espiritual, que tem mais a ver com a idade psicológica na realidade, na prática, né? Que tem a ver com características, né? O modo de lidar com a vida, o modo de lidar com o tempo, o modo de lidar com os karmas, o modo de lidar com os relacionamentos. Então, todos nós temos, portanto, né, uma idade espiritual que, na verdade, já é vinda de um trabalho de outras encarnações, né? Multireencarnatório. Mas o que é interessante, e é por isso que nós estudamos isso aqui no programa Entre Vidas, no Espaço Entre Vidas, vocês estão aqui comigo, Marcelo Cotrim, iniciando agora, ao vivo, o programa Entre Vidas, diretamente aqui dos estúdios da Rádio Vibe Mundial, aqui na Avenida Paulista, e transmitindo o programa também para as minhas redes sociais. Estou com vocês no Instagram, @Marcelo Cotrim Oficial, YouTube canal Marcelo Cotrim, Facebook fanpage Marcelo Cotrim, me acompanha na internet. E aí, o que eu estava explicando é que esse estudo nos permite, nos propicia, nesse estudo sobre as idades da alma, existem 10 arquétipos, 10 idades da alma, isso nos permite perceber que você pode estar estendendo por tempo demais uma idade ou um arquétipo, uma idade de alma, que na verdade não é a sua. Ou seja, você pode estar, de uma certa maneira, vivendo abaixo, aquém não é uma palavra que a gente usa muito, né? A gente pode estar vivendo abaixo do seu grau consciencial. Você pode estar vivendo abaixo do seu nível espiritual de evolução. Nós temos várias idades da alma, são 10 arquétipos, 10 idades da alma. Então, o que acontece? Você pode se perguntar, que idades eu já vivi? Que idades eu já vivi? Por exemplo, você pode ter 30 anos de idade agora, ou 40, ou 50, e você pode já ter vivido arquétipos de idade, por exemplo, relativa aos 60, 70, 80 anos do ponto de vista espiritual. Você pode também o contrário, você pode ser uma pessoa que tem hoje 15 anos de idade, é um adolescente, e já tem uma idade espiritual relativa ao ciclo, ao setênio, como se fala, né? Ou seja, nós vamos falar hoje de teosofia, né? E estudar os períodos setenários
que normalmente, né, deixa eu explicar para vocês, dentro da teosofia se explica que nós temos de 7 em 7 anos uma mudança de etapa evolutiva, ok? Então, de 7 em 7 anos, teríamos ali um conjunto de aprendizados, que nós temos ali por objetivo e um nível de consciência. Só que o que é muito interessante é pegar esses setenários, esses ciclos de 7 anos e entender, primeiro, eles não são rígidos. Então, nós não podemos pegar esses ciclos de 7 anos e levar isso de uma maneira radical, né? Ou seja, me perguntam muito, Marcelo, é verdade que existem ciclos de 7 anos? Isso é simbólico. Os ciclos não são rígidos, ok? Nós podemos ter ciclos teóricos de 7 anos, mas na prática, o seu ciclo de 7 anos pode demorar 10, ou pode demorar 5, ou pode demorar 3, porque você muda teus karmas, você muda os teus aprendizados, você muda o modo de lidar com a sua realidade e com a sua vida. Então é muito interessante você se perguntar, especialmente com a reflexão do programa Entre Vidas de agora, você se perguntar, que idades da alma eu já vivi? Que idades da alma eu já vivi? Então, para isso, é preciso estudar os 10 arquétipos, as 10 idades da alma que existem. Então, nós temos que descondicionar da idade cronológica, ok? Esquece a idade cronológica que você tem. O que nós estamos estudando aqui são arquétipos. Então, a idade, ela serve para nós aqui no estudo do ocultismo, no estudo metafísico, no estudo da espiritualidade, a idade torna-se apenas um símbolo, ok? Um símbolo de uma etapa da nossa própria evolução. E olha que interessante uma reflexão que eu quero trazer para vocês agora aqui no programa. Antes de falar das 10 idades, eu vou falar para vocês, temos aqui 1 hora de programa. Hoje o programa, pega o caderno lá do PE, do programa Entre Vidas, que vocês vão curtir, anotar muita coisa no programa de hoje. E aí, galera, antes de falar desses 10 arquétipos, né, eu vou tentar ir pontuando para vocês identificarem vocês mesmos, na história de vida de vocês até agora, ou as pessoas até ao redor, vocês vão compreender melhor as pessoas também, a partir do estudo das idades da alma, dos 10 arquétipos. Mas vamos para uma reflexão, mais uma reflexão importante primeiro. Quando você olha a linha do tempo, passado, presente e futuro, quando você olha essa linha do tempo, nós estamos no presente, é claro, sempre, né? Não tem como. Sempre estaremos no presente pela eternidade. Então, o passado é memória e o futuro é projeção, é expectativa, é imaginação. Planos, você tem planos para o futuro, mas você não sabe com certeza absoluta o que vai acontecer. Então, quando a gente olha a linha do tempo, nós entendemos que os tempos, na verdade, o passado não pode ser mudado, mas ele pode ser, de uma certa maneira, ressignificado. E quando você ressignifica o passado, você muda a linha de tempo kármica. Então, veja só, eu posso, a partir do estudo das idades evolutivas, olhar para a minha história e falar, olha, até agora eu vivi numa idade X, por exemplo, a idade da infância evolutiva, da infância da alma, da primeira infância da alma. Se eu vivi nesse processo por muito tempo, eu já vou explicar o que significa isso na prática, eu posso agora ressignificar esse passado, mudando os sentimentos sobre a minha própria história, mudando os sentimentos sobre mim, mudando a minha autoimagem. Se eu mudo a minha autoimagem sobre o que aconteceu comigo, eu mudo o meu sentimento hoje. Mudando o meu sentimento hoje, eu mudo as tendências de acontecimentos daqui para o futuro. Então é possível mudar o futuro mudando, de uma certa maneira, o passado. Nós não mudaremos o passado efetivamente, mas mudaremos o modo de olhá-lo, mudaremos o ângulo e mudaremos o sentimento que nós colocamos sobre o passado. Deu para entender, galera? E quando nós mudamos o sentimento colocado, depositado sobre o passado, mudamos o presente
karmicamente, na lei da atração, mudamos o próprio futuro.